Bom dia. Mateus 20, a partir do versículo 18. Somente palavra de Jesus. Ele diz assim: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Jesus sabia tudo, que ia acontecer. E ele, quando estava ali junto com os discípulos, ele com os 12 discípulos, estava indo para Jerusalém. Ele pegou e falou com ele, olha, agora nós estamos subindo lá para Jerusalém. E o chefe dos sacerdotes, o chefe dos religiosos vão me entregar, vão me condenar à morte. Eles vão me entregar aos gentios, ou seja, ao estrangeiro, como Pilatos era. Pilatos não era judeus, Pilatos não era hebreus, ele era romano. E assim foi, vão entregar ao gentio para ser zombado, torturado, crucificado. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, ele não fugiu, ele não procurou fugir, não, negativo. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que eu aguardava, ele sabia o sofrimento que eu aguardava. Ele falou antes, exatamente para ficar registrado, mas ele continuou seguindo. O único momento que Jesus falou foi com Deus, quando ele estava no Getsemane. Nós vamos ver mais à frente, quando ele orando, ele falou com Deus, Deus, se for possível, afastar de mim esse caso, ou seja, evitar que isso aconteça, que o Senhor faça. Mas se não for, que seja feita a vontade do Senhor. E foi feita a vontade do Senhor. Porque Deus não tinha como, não poderia atender esse pedido de Jesus. Muitas das vezes nós oramos também, pedimos a Deus, Deus, me livra disso, me tira cura essa doença, cura essa enfermidade, não deixa fulano morrer, não deixa isso. Aí quando não acontece, nós ficamos chateados, não entendi, eu orei, eu clamei, Deus não atendeu minhas orações, e daí? E desde quando ele é obrigado a atender todas as suas orações? E desde quando Deus está à nossa disposição? Não, basta eu pedir que ele vai fazer o que eu quero. Não é assim, não. Jesus pediu. E não foi atendido. Os planos de Deus se cumprem. A palavra dele se cumpre. Temos que compreender isso. A palavra dele se cumpre em todos os sentidos. Essa que é a realidade. Mas ele falou, olha, estou indo. Vai acontecer tudo isso. É interessante que o tempo, os anos passaram e nada mudou. Cada vez mais os religiosos, os israelitas, os judeus, eles estão ali, ainda hoje perseguindo os cristãos. Inclusive, atualmente, foi desencadeada uma perseguição aos cristãos na Terra Santa. Críticas. É tudo mais. Mas por quê? Por causa dos religiosos. Quem faz os religiosos? Quem são esses religiosos? Aqueles que estão ainda na prática da lei, aqueles que se dizem seguidores de Deus, que são seguidores de Moisés, mas que não acreditam em Jesus, não aceitam Jesus. Eles não aceitam. Eles não aceitam que quando Jesus disse, olha, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Eu sou aquele que haveria de vir. Não, eles não aceitam isso. Eles estão querendo ainda um outro Messias.
Por isso eles pegaram nosso Senhor, prenderam, entregaram sim aos estrangeiros, aos gentios. Ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi torturado, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à direita de Deus. Mesmo os religiosos fazendo aquela maldade com Jesus, todo aquele, mas simplesmente não sabiam. Mas mesmo assim era a palavra de Deus se cumprindo. O dia que nós compreendemos que a palavra de Deus se cumpre, tanto para o bem quanto para o mal, é somente a palavra dele e ela se cumpre. Tudo que acontece no mundo está com quem quer seja. Você pega a Bíblia, você vai ler, você vai descobrir que estava previsto exatamente isso acontecer. Muito bem, no versículo 21, Jesus só diz assim: o que desejas? Isso aqui Jesus falou quando a esposa do Zebedeu, né, a mãe do João e do Tiago vieram até Jesus, pedir, falou, no dia da sua glória, né, queria fazer só um pedido, que os meus dois filhos, né, que seria João e o outro, se sentassem à sua direita ou à sua esquerda. O rei estiver na glória com o Pai. Aí lá no versículo 22, Jesus disse assim: não sabeis o que pedis. Vocês não sabem, você não sabe o que está pedindo. Aí ele disse: podei-vos beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo qual estou sendo batizado? Será? Estão preparados? Qual foi o batismo dele? Ele foi batizado. A crucificação, a morte, a humilhação, a zombaria, as torturas. Estão prontos para passar por isso? Aí eles falaram, não, nós podemos passar assim. Aí foi quando Jesus disse para ele, olha, no versículo 23, certamente beberei do meu cálice, mas quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. A esses lugares pertencem àqueles a quem for reservado por o meu Pai. Não, vocês vão passar. E no final aconteceu. Nós vemos lá em Atos, não é, Tiago e Filipe? Um deles foi morto, foi degolado. Herodes mandou degolar. E o outro, nós vimos preso lá na ilha de Patmos, que é João que escreveu o Apocalipse. Eles beberam-se no cara, eles passaram-se. Mas sentavam a escolher a posição de honra no céu, no paraíso, não. Isso aí está reservado para Deus. É Deus que já sabe quem vai colocar ali, ele que reservou. Isso não é competência minha. Agora vocês vão passar por luta, por sofrimento, sim. Às vezes eu fico ouvindo pessoas falar, não quero ir para o céu para ficar lá, vou ali desfilando na rua de ouro e ter isso, ter aquilo. Preocupe-se somente em ser salvo. Preocupe somente em herdar o reino de Deus. Eu sempre falo, honestamente falando, não importa a posição que eu estou, que eu fique no último banquinho, na cadeirinha, no último lugarzinho, lá, mas no reino de Deus. Seja o último dos lugares, mas no reino do céu. É lá que eu quero. Então não tem condições de nós ficarmos querendo, não, é isso ali. E Jesus continua no versículo 23. No 23 eu li, então agora no 25. 25 Jesus disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ao contrário. Quem desejar ser importante entre vós,
será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Olha, as autoridades, governadores, os principais autoridades que governam sobre as pessoas, eles dominam sobre as pessoas. São pessoas importantes, né? Elas que exercem poder sobre as nações. Essas são pessoas importantes. Elas que dominam. Nós vemos hoje presidente da República, nós vemos governadores, vemos juízes, desembargadores, ministro do Supremo, ministro do STJ, as autoridades, tanto do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Pessoas que têm poder, elas dominam. Mas nós cristãos já somos diferentes. Somos diferentes. Nós temos que ser humildes. Eu vejo muita arrogância de umas pessoas aí que se identificam como apóstolos, sou apóstolo não sei das quantas, andam com segurança, andam com aquela soberba, aquela coisa toda. Ah, eu sou super pastor, não sei das quantas. Não. Essas pessoas estão longe de Cristo. Mesmo porque, como eu sempre lembro, pastor vive no meio de ovelhas. Pastor cuida de ovelhas. Não é ser pregador. Não, é cuidar, tem que ter cheiro de ovelha. Tem que estar limpando, tirando carrapicho. Quando uma começa a ficar a coisa, tem que dar um tapinha nela para lá, curar as feridas dela e tudo mais. Porque assim como Jesus falou, olha, porque eu não vim para me ser servido, eu vim para servir. E quem não serve é Jesus. Jesus abençoa, cura, liberta e transforma. É Ele que está o tempo fazendo por nós. É Ele. Mas Ele também já nos serviu. Porque Ele veio dar vida por muitos. Ele morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida. E aí mais à frente nós vamos agora encontrar só no versículo 32, quando Jesus diz assim, o que quereis que eu vos faça? Isso aconteceu quando dois cegos vieram até ele. Ah, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí Jesus falou, o que nós damos dois vinhos? O que vocês querem? Ah, eu quero que vos faça, que Jesus perguntou. Aí falando aqui, abre os nossos olhos. Aí Jesus tocou nos olhos dele imediatamente e eles ficaram enxergando. E assim o Senhor faz. Concluímos o capítulo 20. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 21, no versículo 2. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.